se imaginou ganhando R$ 3.000 todos os meses sem fazer absolutamente nada? Bom, isso é possível através do investimento quando você monta uma estratégia voltada para o recebimento de dividendos. E neste vídeo eu quero apresentar para vocês 13 empresas que estão pagando hoje mais do que 13,75% de dividendos, que é a nossa taxa Selic atual, e também a quantia de dinheiro que você teria que ter investido nessas empresas para que você consiga atingir esse patamar de estar recebendo R$ 3.000 todos os meses como uma renda passiva. Ficou curioso? Então fica até o final desse vídeo que eu garanto para você que vale muito a pena. Bom, antes de explicar para vocês aqui quais são essas 13 empresas e também falar a quantia que você precisa investir nelas, eu preciso explicar para aquelas pessoas que caíram de paraquedas nesse vídeo aqui o que são os dividendos. Porém, se você já sabe o que são os dividendos, quer ir direto para saber quais são as empresas, não tem problema nenhum. Vou deixar aqui embaixo a minutagem que você precisa estar pulando. Vai direto para esse tempo do vídeo que você já vai ver aquilo que te interessa, beleza? Bom, se você continua comigo aqui, provavelmente você ainda não sabe o que são os dividendos. E os dividendos eu diria que é basicamente a cereja do bolo quando a gente fala sobre investimentos, porque é você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Quando a gente fala sobre uma ação, a gente tem que entender que uma ação nada mais nada menos do que o capital social de uma companhia. E o capital social é o dinheiro que os sócios colocam naquela empresa para tirar aquele projeto do papel e aquilo se tornar realmente um negócio. Então, quando você vê lá, pesquisa o CNPJ de uma empresa, por exemplo, lá vai ter capital social, R$ 5.000. Significa que é o dinheiro que os sócios colocaram naquela empresa para que ela contratasse os primeiros funcionários, para que comprasse as primeiras mercadorias, para que comprasse a primeira matéria-prima, para que comprasse as primeiras máquinas, tudo aquilo que você precisa para que a empresa realmente saia do papel e se torne um negócio concreto. Com o passar dos anos e de acordo com o crescimento da empresa, evidentemente esse capital social vai se reajustando, até chegar no ponto que a empresa tomou a decisão de abrir o seu capital social na Bolsa de Valores. Então significa que agora ela vai dividir aquelas cotas que são as ações, que nada mais é do que uma fraçãozinha do capital social, com outras pessoas também que vão ser os acionistas. E como quando você compra uma ação, você agora se torna sócio daquela companhia, como sócio daquela companhia você vai ter vários bônus e vários ônus. Um dos bônus que você vai ter é realmente o privilégio a receber a distribuição de dividendos daquela companhia, que vai ser um percentual do lucro líquido que a empresa vai estar distribuindo para os seus sócios. Então isso basicamente são os dividendos. Você ganha, o valor que você vai receber de dividendos é proporcional à quantidade de ações que você possua daquela empresa. Se você tiver milhares de ações de uma empresa, quando ela for fazer a distribuição de dividendos, se for, por exemplo, R$ 1 por ação, você vai estar recebendo milhares de reais de acordo com a quantidade de ações que você possua. Aí você pergunta assim, pô João, mas como eu sei se a empresa faz distribuição de dividendos? Se não faz, muito simples. Qualquer informação que você queira sobre uma empresa hoje listada na Bolsa de Valores, basta você ir no Google, colocar o nome da empresa e do lado a sigla RI, que é a sigla para relação com investidores, que assim você vai acessar o site específico de relação com investidores daquela companhia que você quer pesquisar, e lá e lá você precisa procurar por um campo onde vai ter estatuto social. Quando você achar esse documento, estatuto social, dá uma lida nele que lá vai ter as políticas de distribuição de dividendos. Você vai falar se a empresa faz distribuição de forma trimestral, de forma semestral, de forma anual, o percentual que é distribuído do lucro líquido, se é 50%, se é 25%, se é 20%, todas essas informações você consegue estar pegando acessando o site de relação com investidores daquela empresa que você quer investir, beleza? Bom, explicado para vocês o que são os dividendos, então vamos para aquilo que vocês estão mais curiosos, que é saber essas 13 empresas que estão pagando mais do que 13,75% ao ano. Bom, primeiro nós temos a Simprotech, que é a antiga Cyrela, que tem um dividendo aí yield dos últimos 12 meses de 80,45% e um dividend yield projetado para os próximos 12 meses, segundo a Economática, de 176%. Em segundo lugar, nós temos a Petrobras, com dividend yield dos últimos 12 meses de 63,76%, realmente um número absurdo, e um dividend yield projetado para os próximos 12 meses de 54,5%.
24,06%. Aí depois temos a Petrobras das ações de ticker 3, né, que a gente tem a Petro 4 e a Petro 3. A Petro 3 tendo um dividend yield, um percentual de distribuição de dividendos nos últimos 12 meses de 62,28% e projetado para os próximos 12 meses 48,36%. Depois nós temos a Gerdau com aí um dividend yield de 20,56% dos últimos 12 meses e um projetado para os próximos 12 meses de 25,35%. Depois nós temos a Unipar com um dividend yield de 19,70% nos últimos 12 meses e um dividendo projetado de 16,35% para os próximos 12 meses. Depois nós temos a Lave com um dividend yield de 18,29% dos últimos 12 meses e um projetado de 21,81%. Depois nós temos a Vale, uma empresa que dispensa apresentações, uma das maiores empresas do Brasil, assim como a Petrobras e a Gerdau, que também fazem parte dessa lista, com uma distribuição de dividendos dos últimos 12 meses de 17,61% e um projetado para os próximos meses de 22,89%. Depois nós temos a Copel com uma distribuição de dividendos dos últimos 12 meses de 17,02% e um projetado para os próximos meses de 17,38%. Depois nós temos a Copel com uma distribuição de dividendos nos últimos 12 meses de 17,2% e projetado para os próximos 12 meses 17,38%. Depois vem a Brasil Agro com uma distribuição de dividendos de 15,85% e um projetado de 15,37%. Depois nós temos a CPFL Energia com uma distribuição de dividendos de 14,24% nos últimos 12 meses e um projetado para os próximos 12 meses de 11,33%. Depois nós temos a Taesa, empresa que eu tenho, empresa que eu invisto, tá? Então eu já fiquei feliz com essa notícia, com uma distribuição de dividendos dos últimos 12 meses de 14,23% e um projetado para os próximos meses de 13,07%. E para encerrar nossa lista com chave de ouro, nós temos aí a Bradespar, ações preferenciais com final 4, com 14% de distribuição de dividendos nos últimos 12 meses e um projetado para os próximos 12 meses de 33,63%. E depois nós temos a Pradespar, ações ordinárias com final 3, com uma distribuição de 13,85% nos últimos 12 meses e um projetado de 32,80% nos últimos e um projetado de 32,80% para os próximos 12 meses. Bom, aí a pergunta que não quer calhar é, pô, João, mas quanto que eu preciso ter investido nessas empresas que você citou aí, essas 3 empresas, para poder ter uma renda mensal de R$3.000 todos os meses, considerando essa distribuição de dividendos? Bom, então vamos lá, vou apresentar a tabelinha para vocês, tá? Vou colocar aqui do lado enquanto eu vou comentando com vocês e é legal também que vocês vão vendo. Bom, em primeiro lugar nós temos aí a antiga Cyrela, né, que teve uma distribuição média nos últimos 5 anos de 20,9%, então significa que você teria que ter R$172.306,32 para você poder ter uma renda mensal de R$3.000 investindo nessa empresa. E você teria uma quantidade total de ações, você teria 34.809 ações da Cine 3. A Petrobras, considerando que ela teve uma distribuição média nos últimos 5 anos de 5,9% de distribuição, isso considerando a Petrobras ações preferenciais, tá? Final 4. Você teria que ter R$606.497,28 investido nessa empresa e você teria uma quantidade total de ações de 19.704 ações. Agora, considerando as ações ordinárias da Petrobras, que é final 3, você teria que ter um total investido de R$629.902,65 para conseguir ter essa renda mensal de R$3.000 e você possuiria 63.885 ações da Gerdau. Depois nós temos aí a Unipar, que teve uma distribuição média nos últimos 5 anos realmente muito grande, de 25%, e como teve um dividend yield tão alto nos últimos 5 anos, a quantia que você precisaria ter investido no total é muito menor
menor em comparação com as outras empresas que eu apresentei aqui para vocês, e você precisaria aí ter R$ 143.872,84 investido na Unipar, e você possuiria 1.455 ações dessa empresa. Depois nós temos a Lave, que teve uma distribuição média muito considerável, uma distribuição média muito boa de 7,4% nos últimos 5 anos, que faz com que você tivesse que ter um investimento de R$ 486.613 na Laves para você receber essa renda mensal de R$ 3.000. Depois nós temos a Vale aí, que teve uma distribuição média nos últimos 5 anos de 6,8%, que faz com que você teria que ter investido R$ 528.192,13. Depois nós temos aí a Copel, que teve uma distribuição média muito boa nos últimos 5 anos de 9,2%, faz com que você teria que ter um investimento de R$ 390.741,69 nessa empresa para você ter essa renda mensal de R$ 3.000. Bom, depois nós temos a Brasil Agro, que teve uma distribuição média de 5,7% nos últimos 5 anos, que faz com que você teria que ter um investimento de R$ 633.180,39 nessa empresa. Depois nós temos aí a CPFL, que faz com que você tivesse que ter uma distribuição... Depois nós temos a CPFL3, que teve uma distribuição média, da nossa listinha aqui, é a menor distribuição média de 4,1% nos últimos 5 anos, que claro, faz com que você tivesse que ter uma quantia investida muito maior para fazer com que você conseguisse ter essa renda mensal de R$ 3.000, que faz com que você tenha que ter aí R$ 882.840,06 investido nessa empresa para conseguir atingir a nossa meta aqui, que é R$ 3.000 de renda mensal. Depois nós temos a Taesa, que teve uma distribuição média muito boa de 10,7%. Eu fico muito feliz com isso, porque eu já falei para vocês que eu tenho investimento na Taesa, que teve uma renda mensal média aí de 10,7%, fazendo com que você tivesse que ter investido R$ 377.094,79 nessa empresa. E para encerrar aqui com chave de ouro, só comentando para vocês aqui a Bradespar Ordinária e a Bradespar Preferencial, que é final 3 e final 4, que teve aí uma distribuição média de 9% para as ações ordinárias e 9,2% para as ações preferenciais, fazendo com que você tivesse que ter um investimento de R$ 401.744,01 nas ações preferenciais e R$ 393.141,61 nas ações ordinárias da Bradespar para conseguir ter essa renda mensal média de R$ 3.000. Bom, agora eu quero saber de você. Comenta aí pra mim se você tem investimento em alguma dessas empresas que eu comentei aqui com vocês. Com certeza, se você tem, você tá tão feliz quanto eu que tenho investimento na Taesa, que é a única empresa que hoje faz parte da minha carteira de investimento, que está nessa lista aqui, mas isso me deixa muito feliz. Mas eu quero saber um pouquinho mais da carteira de investimento de vocês também. Então comenta aí, por gentileza, que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês. Bom, este foi o vídeo, espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e, claro, também compartilhar esse vídeo para pelo menos 2 pessoas para que esse conteúdo